O outro caso é o seguinte, no vídeo anterior eu dei a função e construí o gráfico. O outro caso é o contrário, ele dá o gráfico, e você constrói a função. Seria assim, ó. Veja só, tá aqui o gráfico, certo? Veja, nós temos dois pontos, né? Conhecidos. Então, que ponto é esse aqui? Vou fazer de azul para destacar. Esse ponto aqui, ó. O x vale 0 e o y vale 3. Certo? E esse ponto aqui, o x vale menos 3 e o y vale 0. Tá certo? Então, de antemão, vos afirmo que quando o ponto está sobre o eixo y, esse aqui já é o próprio valor de b. Tá certo? Querem ver, ó? Veja, toda função ela tem esse formato. Toda função de primeiro grau, digo. Y igual a x mais b. Tá certo? Então, se eu pegar esse ponto aqui, ó, onde eu tenho x igual a 0, y igual a 3, tá? Lembrando, nesse ponto aqui, todo ponto eu tenho uma abscissa e uma ordenada, tá certo? Abscissa e ordenada, tá certo? Então, se eu substituir aqui, ó, meu y vale quanto? Aliás, meu y vale 3, né? Igual a o x vale quanto? X vale 0 mais b. Logo, que vai dar 0, vou ter o que? 3 igual a b. Ou b igual a 3. Ou seja, o b e o y são iguais, tá certo? O y é o próprio b. E ele vai estar sempre sobre o eixo y. Tá bom? Isso não quer dizer que é a mesma coisa para y. Tá? Então, o que você vai fazer? Vai fazer outra substituição desta. Então fica assim, ó, y igual a x mais b. Vamos para esse ponto agora. O y vale quanto agora? Vale 3, vale 0, né? O x vale quanto? O x vale menos 3. Mais b. Quanto vale b? B vale 3. Dessa forma, o que eu tenho? 0 igual a menos 3a, né? Mais 3. Ou seja, levando o a para o lado esquerdo, fica assim, ó. 3a igual a 3, que já está lá. Então, a igual a 3 por 3. A igual a 1. Tá? Terminou o problema? Não. O que ele pede? Ele pede a função que gerou esta reta. A função que gerou essa reta, ela tem esta cara aqui, ó. Tem esse formato, esse modelo. Então, o que você vai fazer? Repete a função, substituindo os valores de a e b em seus devidos lugares. O a vale quanto? Vale 1. Então, vai ficar 1x. Mais b. O b vale quanto? Vale 3. Veja, como o x vale 1, não é necessário você colocar o 1 aqui, entendeu? Só se quiser. Tá? Não influencia em nada se você colocar o 1 ou não colocar. Porque é só uma unidade. Aqui está dizendo que tem uma unidade de x. Tá certo? Então é assim que se faz a função a partir do gráfico dado.
Vou fazer mais uma pra gente passar para outro exemplo, tá bom? Nós temos essa aqui agora. Ela é assim, ó, aqui no livro de exercício, tá certo? Aqui é 14. Aqui é 2. E aqui é 20. Então veja, aqui eu tenho dois pontos, onde um deles está fora do eixo. O procedimento é o mesmo. O procedimento dele de solução é o mesmo. Que ponto é esse? 2 e 20. Que ponto é esse aqui? 0 e 14. O bom aqui é que você já pode dizer que o y vale 14. Tá certo? Aqui o y ou o b já vale 14. Então já pode dizer que o y é igual a quem? A b, que é igual a 14. Tá certo? Agora vamos para o próximo. Para a função dada, né? A genérica que é essa. Y é igual a x mais b. Então, quanto que vale y nesse ponto aqui? Aliás, esse aqui, desculpa. O y vale quanto? Vale 20. Igual a vezes x. O x vale quanto? Vale 2. Mais b. Quanto vale b? 14. Tá? Então, toda vez que o ponto estiver no eixo y, aquele valor que está lá é o próprio y, é o próprio b. Tá bom? Então, fica assim, ó. 2a, 20 é igual a 2a mais 14. Ou seja, 2a é igual a quanto? 20 menos 14. Veja, eu inverti e segurei o a do mesmo lado, tá certo? Por isso que eu mudei o sinal do 14. Então ficou 2a igual a quanto aqui? 6. O a vale 6 por 2. O a é igual a 3. Tá certo? Feito isso, vamos para a parte final, que é o que? Substituir. Y é igual a AX, né? AX. Quanto vale o A? Vale 3. X. X continua. Mais B. Quanto vale B? 14. Tá? Então, essa aqui é a função que gerou essa reta. Tá certo? Espero que tenha entendido. Tá? Então, isso é função de primeiro grau. Como construir um gráfico. Ou obter uma função a partir do gráfico dado.